Essa gravação aí, que eu botei aqui, ela agora. Ah, tá. Pronto. Ok, Mário. Vamos para o capítulo 3 de 2 Coríntios, onde Paulo vai falar do contraste do ministério do Espírito e do ministério da Justiça. E vai falar principalmente do contraste da lei e da graça. Ele falou no versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está contrastando aqui o ministério do Espírito com o ministério da morte. Esse Espírito aqui que ele fala no versículo 8, tá certo, é o ministério do Espírito Santo. Então, a lei foi dada para condenar. Esse é um ponto muito importante. A lei não pode salvar. Porque ainda que você obedeça todos os quesitos da lei, todos os mandamentos da lei, você não vai conseguir obedecer aquele que Paulo falou também que ele não conseguiu, que é não cobiçarás. Porque a cobiça acontece na mente da pessoa. Então, eu posso me trancar dentro de um cofre, amarrar minhas mãos, meus pés, minha boca, não vou fazer nada, não vou ter condições de fazer coisa alguma, e ainda assim eu vou pecar. Eu vou pecar em pensamento, eu vou pecar em cobiça. Por isso que a lei não podia justificar o homem, porque o homem é totalmente pecador, o homem é irreparável na sua condição natural. E Deus deu a lei para provar isso. Uma das funções da lei foi mostrar a incapacidade total do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, escreveu Paulo em Romanos. Agora, ficava muito claro também aqui em 2 Coríntios 3:6, que a letra mata e o espírito vivifica. Esse espírito aqui da letra do versículo 6 não é o Espírito Santo, é o espírito da graça, o cerne da graça, vamos dizer assim, o assunto da graça, né? A letra mata, a letra da lei mata. Às vezes você fala isso para alguém de uma determinada congregação aí, você vai falar um versículo, você cita uma passagem da Bíblia e fala assim, mas a letra mata, você não pode usar a Bíblia nesse sentido. Não entendeu. Não é que você não deve ler a Bíblia, porque a letra mata. É a letra da lei, a lei do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos matavam, porque no momento em que você não guardasse aqueles preceitos, você era condenado à morte. Tudo nós vemos ao longo de todo o livro os livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, né? Que vai falar ali muito também de como foi instituída a lei. E aqui no versículo 8 e 9, ele fala que, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque quando foi dada a lei, o rosto de Moisés brilhava. Ele esteve em contato com o Senhor no monte, e quando ele desceu, seu rosto brilhava, que fala aqui no versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, de tão resplandecente que ele era, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória essa glória. Esse é um ponto importante de entender, porque assim como o rosto de Moisés, a glória do rosto, ou o fulgor do rosto de Moisés era transitório, a lei, o fulgor da lei, a glória da lei, era transitória também, porque chegaria um momento em que viria aquele que é a consumação da lei, aquele para quem apontam todos os sacrifícios da lei, todos os preceitos da lei, tudo na lei apontava para Cristo.
Então, hoje nós não temos a lei ou a glória da lei, nós temos a Cristo e a glória de Cristo. Esse nós não precisamos cobrir o rosto para contemplar a sua glória. Porque o rosto de Moisés, ele cobria para não atrapalhar quando ele falava com os hebreus ali no deserto, mas também porque estava desvanecendo. Ele percebeu que estava acabando a bateria daquela glória que ele tinha no rosto, e ele não queria que isso ficasse transparente, né, para o povo. Mas nós hoje, o cristão, ele tem uma glória que é o reflexo da glória de Cristo. E essa glória não é proibida, você não precisa cobri-la. Você vai refletir a Cristo no seu andar, no seu viver, não por obras, não por mandamentos da lei, mas simplesmente porque agora você tem vida e vida de Deus em você. Aqui, então, ele vai falar no versículo 10, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, a lei, ele está falando da lei, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, quando nós falamos da lei, nós sempre pensamos numa sombra. O que é uma sombra? Eu estou esperando uma pessoa em casa, uma visita importante, e de repente eu vejo na porta a sombra dessa visita chegando. E o que eu faço? Corro lá e abraço a sombra? Não. Eu espero mais um pouquinho e abraço a pessoa. Porque a sombra é apenas a revelação da pessoa que está chegando. E essa pessoa é a concretização daquela sombra. É a forma concreta daquela sombra. Então, no versículo 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, ali estava uma coisa transitória. Um cristão que se ocupa com a lei, para começar, se ele achar que a lei vai salvá-lo, ele está perdendo tempo, porque a lei não pode salvar, a lei só pode condenar. A lei ela dizia assim: se você não fizer tal coisa, você vai ser morto. Ela não tinha compaixão, porque ela tratava realmente com um homem no seu estado natural, pecaminoso, inimigo de Deus. Então não era uma coisa para tratar na maciota. Mas ela representava algo muito superior, que é a graça de Deus, agora expressada em Cristo. Hoje nós temos uma pessoa no céu, e ele é o que, quando fala aqui do Ministério da Justiça, muito mais excederá em glória o Ministério da Justiça, no versículo 9, é porque a justiça foi feita. O que nenhum homem podia fazer, Cristo fez. Ele atendeu todas as santas demandas de Deus, e por ele ser feito pecado em nosso lugar, ele sofreu a penalidade da lei. Porque a lei dizia que a alma que pecar, esta morrerá. Muitos usam esse versículo, que eu acho que está em Jeremias ou Ezequiel, não me lembro bem, achando que aquilo ali era morrer espiritualmente. Mas, na verdade, era morrer mesmo. A alma que pecar, essa morrerá. Ali está falando de pena de morte. Pena de morte. Pessoas que não guardassem a lei eram condenadas à morte. Então, quando Cristo foi feito pecado em nosso lugar, a gente poderia perguntar para o juiz, né, para algum juiz, falar assim: agora, o que ele merece? O juiz ia responder: ele merece a morte. Porque está aí, ó, ele transgrediu, não dele mesmo, mas ele tomou os pecados dos que ele iria salvar, e fazendo assim, ele ficou na posição de maldito, de amaldiçoado, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele teve que ser pendurado no madeiro, teve que ser feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça.
justiça de Deus. Então, quando nós olhamos para Cristo hoje, no céu, ressuscitado, nós olhamos para um trabalho consumado, uma questão resolvida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus agora. Nenhuma. A gente pode até ler lá em, eu acho que é Romanos, né? Nenhuma condenação. Deixa eu achar o versículo. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como é que eu fico em Cristo Jesus? Pela fé. Eu correspondo ao pedido que ele fez de crer nele. E quando eu creio nele e reconheço que ele levou os meus pecados na cruz, Deus afirma na sua palavra que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo 8 aqui de Romanos, se você pegar a tradução Almeida corrigida, ela teve um acréscimo aí, nesse versículo. Provavelmente algum escriba lá no passado, né, algum tataravô da gente aí, achou que não era bem isso, e acrescentou umas palavras aí. E ele estragou o versículo. Ele deixou o versículo assim, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estragou. Estragou, porque o que ele fez aqui foi acrescentar obras. E não tem esse versículo. Se você vai para a versão Almeida atualizada, ela diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Acabou aí o versículo. Não tinha mais aquele pedacinho lá. Se você vai para uma outra versão, que é a Bíblia brasileira, agora, pois, nada de condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Você vai para a Bíblia do Darby, a mesma coisa. Não há agora qualquer condenação para aqueles em Cristo Jesus. Ou para a Bíblia da CNBB, uma Bíblia católica, agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vai para a Bíblia de Jerusalém, de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Essa é uma versão católica também. Então, a versão corrigida fiel, e mais algumas aí, eu acho que a King James também, deixa eu ver, King James, porque a versão corrigida, na realidade, ela tomou como apoio a versão King James, a versão inglesa. E na versão inglesa, ele fala realmente, não há agora qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele realmente estragou esse versículo 1 de Romanos 8, acrescentando obras, porque essa frase, ela já detona totalmente o conceito da graça, né? Porque o que é a graça? A graça é uma coisa que você recebe sem fazer nada. É o que Paulo fala lá em capítulo 4 de Romanos, no versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A sua fé lhe é colocada em conta como justiça. Então, isso é graça, realmente. Isso é graça. E lá em Romanos 8, nós devemos sempre ler, você tem uma Bíblia aí, você risca, então, essa segunda parte, se a sua tiver essa parte que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, pode riscar, porque isso aí não existe nos melhores manuscritos. Então, ele continua, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora sim, vale essa segunda parte aqui, que é a que foi copiada para o versículo 1, de maneira irresponsável até. Porque aqui ele está falando agora de uma consequência daqueles que creram e nos quais, os quais não andam agora, como consequência da sua conversão, da sua salvação, eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele continua, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas voltando ao nosso capítulo de 2 Coríntios 3, então nós vemos aqui que o ministério da... Onde ele fala que o ministério do Espírito em comparação com o ministério da justiça, né, no versículo 9. E no versículo 13, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Então, nós não temos nada a temer de contemplar a face de Cristo agora. Isso todo cristão, todo salvo por Cristo tem esse privilégio de poder contemplar livremente a face de Cristo. Aqui, continuando, então, em 2 Coríntios, capítulo 3, nós vemos que a consequência dos hebreus que tinham recebido a lei, e a lei não podia justificar ninguém, a lei só podia condenar a pessoa, né? A consequência disso é que hoje, os próprios judeus hoje continuam com um véu sobre o próprio coração. Aqui no versículo 12, ele fala, tendo, pois, tal esperança, né? Que esperança do que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece, ou seja, que a lei era uma coisa transitória, ou a glória da lei era transitória, e hoje nós temos uma glória permanente em Cristo. Não somos como Moisés, no versículo 13, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então é como se eles tivessem um véu sobre o coração, hoje, os judeus, e eles não conseguem entender realmente as Escrituras. Porque é vedado esse conhecimento a eles, porque eles não reconhecem em Cristo a consumação da lei. Eles não reconhecem em Cristo o destino da lei, o âmago da lei, o cerne das coisas que eram mostradas na lei. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Colossenses, capítulo 2. Ele vai falar... Deixa eu achar aqui na busca. É Colossenses capítulo 2, versículo 17. Versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Tudo isso eram preceitos da lei. A lei tinha todos esses preceitos ligados ao tipo de comida, ao tipo de bebida, aos dias de festa, de celebrações, a lua nova, sábados, tudo isso eram elementos contidos na lei, que são sombras, versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
Eu, durante muitos anos, eu lia isso aqui, eu falava, mas o que veio fazer o corpo de Cristo no meio dessa passagem aqui, pensando que estava falando da igreja, pensando que estava falando do corpo de Cristo ou da igreja. Mas aqui, o corpo de Cristo é o cerne, a essência da lei é Cristo, não é? Que são sombras das coisas futuras, sombras. A concretização é Cristo. Ele está comparando aqui as sombras com Cristo, as sombras com a concretização, as sombras com o corpo, ou o cerne, que é Cristo. Vamos ver se outra versão diz isso aqui de outra maneira, porque às vezes a gente. Outra versão aqui, é a versão da Bíblia Católica, eu acho que é a Ave Maria essa. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. Ele fala, ninguém pois vos critique, no versículo 16, por causa da comida, da bebida. Casa falando para mim. Eu acho que tem algum microfone aberto. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isto não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Percebe aí como ele explica melhor, mudando essa palavra corpo por realidade. A realização de todas aquelas sombras você encontra hoje em Cristo. É isso que ele está dizendo aí. Mas voltando para o nosso capítulo lá em 2 Coríntios, capítulo 3. No versículo 12, do versículo 13, falou de Moisés que põe um véu sobre a face. Versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, os sentidos de quem? Dos hebreus, dos israelitas. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar, ou seja, falta levantar esse mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, porque eles não entendem o que estão lendo. Um judeu não consegue entender a Bíblia. Essa é a verdade. Ele talvez entenda questões históricas, de costumes, de uma série de coisas, mas ele não consegue entender o cerne, a realidade da Bíblia, porque ele não reconhece que todas aquelas coisas se cumprem em Cristo. Às vezes eu fico desanimado, desalentado, quando eu recebo algum vídeo de alguém que fala assim, olha, Mário, olha o que esse rabino está falando, explicando tal passagem. Eu falo assim, amigo, você vai escutar um rabino? Você vai escutar aqueles que quando Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo, para reinar aqui sobre os israelitas, né? Que era a primeira missão seria essa. Eles o pregaram numa cruz. Esse rabino, ele não reconhece a Cristo. Ele dá bola para Cristo. Ele realmente nega. Inclusive, eles chamam de um nome pejorativo. Eles chamam de Jesus bem Pantera, que seria Jesus filho de Pantera. Eles dizem, dentro do ensino que eles recebem nas sinagogas, eles dizem que Jesus era um filho bastardo de Maria, de uma relação que ela teve com um soldado romano chamado Pantera. Então, um cristão que vai buscar em um rabino conhecimento bíblico, você pode até ir procurar aprender a vender mais, coisas assim, né? Lições da especialidade que ele tiver, tal. Mas não perca seu tempo escutando o que diz um que é inimigo do nosso Senhor, um que não reconheceu a Cristo quando esteve aqui neste mundo. E hoje continua, e está dito aqui, até hoje, no versículo 15, de 2 Coríntios 3, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, para não entenderem. Mas quando se converterem ao Senhor, e eles vão se converter ao Senhor como nação, durante a grande tribulação, não todos, claro, mas como nação, eles vão se converter ao Senhor. Então o véu se tirará. Aí sim eles vão enxergar.
Aí eles vão ver a face de Cristo, como é realmente a glória dessa face, desse que é o Filho de Deus vindo ao mundo, feito homem, morrendo por nós numa cruz. E eu até falei aqui que quando isso acontecer, tem uma passagem num dos profetas, eu não lembro agora, mas é de um vale de ossos, e o profeta vê os ossos todos se juntando e cobrindo de carne os ossos e virando corpos. Muita gente pega essa passagem e que tenta associar com a conversão de uma pessoa que estava morta nos seus delitos e pecados, e quando crê em Jesus, ela fica viva. Mas isso aí é a conversão nacional de Israel, quando eles reconhecerem o Senhor no futuro ainda. Não foi ainda aconteceu. O que muita gente pensa que em 1948, quando foi formado o Estado de Israel, que foi isso, seria isso o cumprimento de uma profecia, de que eles iriam se voltar ao lugar deles e se voltar para Cristo. Não, não foi ainda. Aquilo ali foi coisa de homens ainda. Deus, claro, está por trás de tudo. Mas eles não se arrependeram ainda. Eles estão lá em Jerusalém, nas terras ali da Judéia, em total antagonismo contra o Senhor. Eles ficam falando com aquele muro lá, o muro não responde para eles, não diz nada para eles, porque eles estão ainda na condição de inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, até que o dia que eles vão se converter. Mas enquanto isso, cada judeu individualmente que se converte ao Senhor, ele tem vida, e agora ele tem entendimento, e agora o véu que estava sobre o seu coração cai também, porque agora ele começa a entender realmente a Bíblia, ele começa a entender realmente que existe hoje um Senhor ressuscitado no céu. E o capítulo termina aqui com o versículo 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se no caso de Moisés, a glória que fazia sua face brilhar se desvanecia, como a própria lei iria se desvanecer depois, né? Já se desvaneceu. Para nós refletimos a glória da face de Cristo. E essa não tem fim mais, essa não envelhece, essa não tem data de validade. Ela vai permanecer sempre. E nós somos como a lua que reflete a luz do sol. A lua pode não ter luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Então, nós refletindo a luz de Cristo, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Até aí. Vocês estão acordados? Estamos aqui. O irmão colocou até um versículo aqui, Mário. Deixa eu ver aqui. Isaías 68, de 8 a 9. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seu filho. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor, acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Isso aqui na realidade, vai acontecer, né, na grande tribulação. A primeira, o primeiro nascimento importante
e acontece para Israel e para o mundo é o de Cristo, né, em Belém, Belém da Judéia. Mas agora, na grande tribulação, é o que vai acontecer isso, no segundo nascimento, vamos dizer assim, né? E ele vai acontecer no trabalho de parto, né? Como é todo nascimento. Em meio a muito sofrimento, mas vai ser um nascimento, um renascimento espiritual de Israel, que vai acontecer justamente após até a grande tribulação, depois do trabalho dele de parto. Deixa eu só ver o meu filho lá, que parece que ele escapou. Na realidade, o versículo que eu tinha pensado era outro, que fala dos ossos, né? Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e padeceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir da vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto. E eu fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, o filho do homem, aquele já vai ser uma outra profecia que ele vai fazer. Mas isso aqui é o renascimento
de Israel. Quando Israel vai realmente, depois de um parto, né, depois de muitas dores e sofrimento, vai voltar à vida e reconhecer a Cristo Jesus, o seu Messias. Alexandre está com a mão levantada. Perguntar, Alexandre? Alexandre. Boa noite, irmãos. Escutando? Estou escutando. Pronto. Irmão Mário, era só um esclarecimento. O senhor falou aí da Convenção de Israel, né, como nação, durante a tribulação, e a salvação ela se dá, né, por fé e no Senhor Jesus Cristo, tanto para eles como para nós, né? E eu queria que o senhor explicasse melhor, porque o senhor, em outras, né, lives aqui com a gente, falou sobre um pouquinho da entrada no milênio, que as pessoas entrarão no milênio, né? Alguns crerão durante a tribulação no Senhor, mas outros entrarão no milênio, mas não estarão ligados ao rei, né? Ao Senhor no milênio, se eu posso dizer assim, incrédulos, né? Que o senhor explicasse melhor essa O como é fato que se dará isso? o fato de que haverá juízo todas as manhãs durante o milênio, tem um salmo que fala isso. Vamos ver se eu consigo descobrir aqui. Eu não vou conseguir. Acho que é 112, será Salmo 112? Vamos ver. Salmo 112. Prosperidade. Não, não é esse salmo, não. Mas, de qualquer maneira, tem um salmo que fala isso, um versículo que fala isso, que haverá juízo a cada manhã. Então, o que dá a entender é que as pessoas entrarão no milênio ainda nos seus corpos naturais. Satanás estará preso. Então, ele não estará tentando as pessoas. Mas, ainda assim, as pessoas terão capacidade de pecar quando entrarem no milênio. Alguns serão realmente convertidos. Outros não serão convertidos. Eu creio assim, serão apenas fingidos. Como hoje você tem na própria cristandade, né? Você tem um grande número de pessoas que se dizem cristãs e, na realidade, nunca nasceram de novo. Então, vai acontecer isso no milênio também. Agora, tem mais um fator que é preciso levar em consideração, que durante o milênio, as pessoas continuarão vivendo como é hoje. Elas terão suas casas, elas terão maridos, esposas, se casarão, terão trabalho, viajarão, terão filhos. E esses filhos vão nascer sem o conhecimento de Deus, né? Aquele conhecimento que... Por isso que você encontra no final do milênio, Satanás sendo solto, e logo ele vai conquistar uma multidão muito grande de pessoas para lutarem contra Jerusalém. E aí o Senhor vem e acaba, num instante, ele acaba com essa batalha, não é? Ele próprio, ele não precisa nem de ajuda para isso, ele próprio destrói todos esses que foram seduzidos por Satanás. Aí sim termina o milênio e termina o tempo aqui da Terra, e aí vem o juízo final, vem o grande trono branco de Cristo. Então, durante o milênio, sim, haverá pessoas não convertidas, por isso que haverá juízo a cada manhã. Então, o cara peca
Você está morando num bairro lá na cidade durante o milênio, né? Você não, porque você faz parte da igreja. Mas um que esteja morando numa cidade, ele abre a porta para sair de manhã, para ir trabalhar, fazer alguma coisa. Porque pensa assim, no milênio vai ser o mundo tudo funcionando, com as pessoas vão viajar, vai tudo que tem vai continuar tendo, né? Talvez diferente, um pouco diferente, porque muita coisa foi destruída durante a Grande Tribulação, as batalhas e tudo mais. Mas o cara sai de manhã para ir trabalhar e dá de cara com um cadáver caído na calçada. O que é? O vizinho dele que pecou, foi julgado imediatamente, foi fulminado imediatamente, porque haverá juízo a cada manhã. O pecado não ficará barato. Quem peca, morre. Vai ser assim, vai ser a lei. Vai ser a lei. Quem pecar, morre. Né? A alma que pecar, essa morrerá. Assim será durante o milênio. Então, irmão Mário, podemos pensar assim, que a convenção, né, da nação Israel, né, a nação Israel será convertida, mas composta de verdadeiros e falsos, né, aonde eu estou querendo entender. Exatamente. Alguém postou aqui um versículo de Sofonias, capítulo 3, versículo 5. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Essa aqui vai ser a situação durante o milênio. O reino milenial de Cristo, é claro, será um reino de justiça e de bênção, né, para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa pensar assim. Muita gente fala assim, esse mundo precisa ter justiça. Ah, é? E ontem, você praticou alguma coisa que seria digna de você ser morto hoje? Porque o mundo de justiça é assim. Não tem, não tem moleza, não. É papuf, né? Então, mas eu nem lembro agora mais o que você perguntou. Não, eu estou falando, a dúvida pairava sobre isso, a nação de Israel se convertendo, mas ela sendo composta com falsos e verdadeiros, né? Porque É, poderia surgir um pensamento assim de que hoje mesmo, nesse aqueles período da que teriam graça, seduzido por Satanás nesse período da de igreja, não fazer parte do, é, não ser israelita, entendeu? entenda assim, quando eu falo que a nação de Israel vai se converter, não é, não são todas as pessoas, é a instituição nação de Israel, ok? Quando você tem lá o Congresso reunido lá em Brasília, pode faltar lá 30, 40 pessoas, mas é o Congresso está lá reunido. Onde que está o Congresso? Está ali naquele anfiteatro lá. É a instituição. É diferente dos indivíduos. Então, Israel vai ser convertida ao Senhor como instituição, porque Deus reconhece como Israel apenas aqueles que realmente são do Senhor. Por isso que você encontra nas cartas dos apóstolos uma expressão, o Israel de Deus. Eu acho que é Hebreus, se não me engano. O Israel de Deus. O que é o Israel de Deus? São os judeus que, no período atual, no tempo atual, são convertidos a Cristo, são igreja. São igreja, mas são chamados de Israel de Deus, mas são igreja, porque se converteram a Cristo. Não são mais identificados como judeus, mas como igreja ao corpo de Cristo. Ok? Irmão, vê aí se é esse salmo, Salmo 101, versículo 8. Salmo 101, eu sabia que era Salmo alguma coisa. Pela manhã, é exatamente esse que eu estava procurando. É 101, versículo 8. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. É esse o versículo. A cada manhã, ou pela manhã, né? Mário,
Tem uma pergunta de um irmão. Ele quer saber a respeito da questão do governo de Deus. Ele já entendeu que um cristão ele está debaixo do governo de Deus, e se um cristão ele anda desordenadamente, pode ser que Deus tire ele daqui por causa do testemunho mal que ele está dando. Mas a questão dos incrédulos que fazem mal também, como é que fica o governo de Deus em relação a esses daí? Que estampadamente assim são incrédulos, as pessoas veem que estão fazendo mal mesmo. Bom, um incrédulo que faz mal, pratica o mal, Deus pode julgá-lo também, dependendo da posição dele, da relação que ele tenha com a igreja, por exemplo, do que ele está praticando. Lembre-se do rei lá de Atos, não é? Atos. é, Vamos ver aqui se eu consigo achar a passagem. É, Será que é Herodes? Não. Rei Agripa, Rei Agripa, Rei Agripa, Atos 26. Atos 26, né? Exatamente. Mas ele vai aparecer no 27. Atos 12, Mário, esse não é Comigo esse. de Atos 12, 21, 22, aí vê se não a é esse. Herodes, né? Num dia destinado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática, ou um discurso. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homens. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Então aqui está um exemplo de um ímpio, mas que ele tinha uma posição de poder, inclusive sobre os cristãos, não é? E que Deus o fulminou, Deus simplesmente o matou, porque ele não deu glória a Deus, não deu honra e glória a Deus, mas a si mesmo. Ele se exaltou, querendo. Aqui ele é um exemplo do que vai acontecer com o anticristo, né? O anticristo vai se exaltar ao ponto de querer parecer Deus. Então Deus sim julga também os incrédulos, ele também. Mas lembre-se que nós estamos no tempo da graça. Então não fique esperando que ele iria matar um Hitler no meio da Segunda Guerra Mundial ou exterminar um ditador de algum país aí que esteja fazendo as pessoas sofrerem, porque nós estamos no dia de graça. Deus não está agindo em juízo agora. Ele vai agir em juízo durante o milênio, que vai ser um dia de justiça, de juízo e justiça. Mas agora, o cristão, sim, ele tem uma responsabilidade, porque ele pode praticar o pecado para a morte, né? É o que estava acontecendo em Coríntios, em 1 Coríntios 11. O que nós vemos lá em 1 Coríntios 11? Paulo fala do problema que eles, no versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, aqui é muito claro isso, que o Senhor nos repreende com doença, com morte, por andarmos de uma maneira que seja de desonra para Ele, né? Esse é o pecado para a morte.
Irmãos, o Pedro falou que ele quer dormir. Ele já está no trono lá. Como ele não vai ser coroado rei da Inglaterra, porque o outro correu na frente e pegou o lugar. Então, eu, eu vou ter que encerrar aqui com vocês. Ok, Mário. Se poder aproveitar e agradecer. Vamos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai.